Graça e paz, tudo bem? Essa noite fria aqui, de quarta-feira, quero te convidar, a ouvir, essa explanação. Quero compartilhar aqui uma mensagem que é fundamentada num texto das Sagradas Escrituras e que de alguma forma confronta, a nossa realidade de mundo hoje, a mensagem que hoje é propagado, até por esses coaches que estão aí infiltrados nas igrejas e que de uma forma sutil distorcem, os fundamentos da verdade. Então esse texto aqui, essa reflexão que eu quero fazer com vocês aqui para nos chamar, na verdade, à centralidade do Evangelho, para voltarmos, às raízes, às bases, aquilo que é eterno, aquilo que não está fundamentado num modismo, no movimento de um determinado tempo, mas sim na palavra eterna do Rei. Okay? O texto que eu escolhi é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante. O texto diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações suspeitas, malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, aqui o Senhor Jesus está nos ensinando, através das palavras do apóstolo Paulo, que nós devemos ficar na sua doutrina, na doutrina de Jesus, tá? Porque se for ensinada uma outra doutrina, essa outra doutrina tem que ser, na verdade, reprovada, tem que ser realmente refutada. Nós não podemos abrir mão da doutrina de Jesus. Tá? Depois nós vamos tentar lembrar aqui, linkar com as palavras do mestre, para entender melhor o que Jesus aqui, que Paulo está falando aqui, relacionado à doutrina de Jesus. Tá? É enfatuado e nada entende, por mania de questões. Então ele fala sobre a loucura, desses que caminham por uma outra doutrina que não é a doutrina de Jesus. Então isso vai gerar contendas, facções, tem raiz do maligno, porque se não está fundamentado na verdade, não está fundamentado na doutrina de Cristo, vem do maligno, é do mal, por mais que aparente ser interessante, por mais que encha os nossos olhos, que alimente a nossa natureza, E aí ele continua falando aqui, de fato, ele fala assim, e essa realidade acontece porque existem homens, que na verdade eles são privados da verdade, eles não conhecem a verdade, eles estão com a mente cauterizada, são escravos da mentira, do engano, eles não conhecem a verdade e eles usam a piedade como fonte de lucro, Então, aqui ele está falando sobre aqueles que estão ensinando que a vida piedosa vai gerar lucro, vai gerar o quê? Essa é a doutrina que Paulo está criticando, aquela doutrina ele estava ensinando de que a partir de uma vida piedosa nós vamos ter um recebimento, nós vamos ter lucros com essa postura. Isso é como se dissesse assim, olha, faz aquilo que Deus está ensinando, que está ensinado, que é ensinado nas Escrituras, e você vai ter a recompensa, e a recompensa nada mais é do que bens financeiros. Então você vê que aqui Paulo já está condenando essa doutrina, essa teologia da prosperidade, que ensina que quanto mais obediente nós formos a Deus, mais prósperos nós seremos. Então,
Se você não tem um carro novo, se você não tem uma casa, né, na praia, se você não está enriquecendo, não está prosperando financeiramente, é porque você não está em obediência a Deus. Você não, não prospera porque você não está fazendo a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, quando você é obediente às Escrituras, ao Evangelho, você vai receber a bênção de Deus. E aí, nesse caso, a bênção de Deus está relacionado, a lucro, a ganho, a questões, financeiras. E isso é totalmente contrário que é a doutrina de Jesus. Jesus, ele até adverte sobre, a questão do perigo, daqueles que depositam o seu amor, as riquezas, ao dinheiro, Então tem pessoas que elas são fundamentadas nisso, e aí vem a questão dos coaches que estão infiltrados nas igrejas, que trazem essa ideia de que nós, como filhos de Deus, temos que prosperar, que nós não podemos ter uma mente limitante, nós precisamos, Então, se você ainda não está enriquecendo, algum problema na sua vida, de repente, a sua mente que é limitante, porque Deus quer que nós venhamos a prosperar. E isso, não, na verdade, não está relacionado ao Evangelho. Eu não estou dizendo aqui, e não é essa a ideia de que Paulo está ensinando aqui, que uma pessoa que trabalhe honestamente, desenvolva suas atividades, que não seja coerente, que ela prospere, que ela adquira os bens necessários e se trabalhar mais, tiver mais capacidade, vai até adquirir mais bens. Mas aqui Paulo está falando sobre o que o Evangelho fala sobre a questão das riquezas, do dinheiro, dos bens. Olha aqui o que Paulo, na continuação do texto, ele explica aqui, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, Então ele faz o inverso. Aqueles que entendem que a vida piedosa, uma vida de dedicação, ela vai promover, ela vai ser recompensada com ganhos financeiros. Aqui Paulo fala que é o inverso, que uma vida piedosa, ela vai gerar o quê? Contentamento, ó, grande fonte de lucro, que no caso é a vida piedosa. Quanto mais você tem uma vida piedosa, você se torna uma pessoa mais contente com o que você tem, mais satisfeita com o que você tem. Então percebe que esse materialismo, esse consumismo, ele é reflexo de uma vida longe de Deus, uma vida sem piedade. Porque quando nós vamos tendo a piedade, exercendo a piedade, estamos ali sedimentados na doutrina de Jesus, nós passamos a ter contentamento com o que temos, somos agradecidos com o que temos. Isso quer dizer que nós devemos viver na miséria? Não tem nada a ver com isso, Ao contrário, O próprio Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, fala: se vocês não trabalham, vocês não comem. Vai ter com a formiga lá em Provérbios, preguiçoso. Então, o trabalho, ele faz parte da vida humana. A gente precisa trabalhar, precisamos adquirir o sustento para nossas necessidades, não somente as nossas, mas também da nossa família. Estou falando aqui dos pais que são responsáveis, os homens, Então, aqui a gente está tendo uma inversão. A gente vê hoje, sutilmente, esses coaches, eles alimentam a ganância no coração. Não, você tem que prosperar, você não pode ter esse espírito de miséria. Então, hoje dá-se uma ênfase, Então, muitos até entram em conflito. Por que eu não estou conseguindo prosperar? Tem um problema comigo, a minha relação com Deus, o que está impedindo, E aí a gente vai perceber que não tem nada a ver. A nossa relação com Deus, ela não muda em nada a nossa conta bancária. A minha vida piedosa está relacionada à minha comunhão com o Senhor.
não está relacionado à minha conta bancária, às minhas rendas, a minha renda passiva, a minha renda ativa, não está fundamentado nisso. A minha vida piedosa, ela não tem relação com a questão econômica, mas ela tem relação com a minha alma, que a minha alma descansa em Deus, ela está num outro patamar. Então ela enxerga a questão econômica com contentamento. Se tem bastante, eu vou repartir, vou ter um coração doador. Se eu tenho necessidade, estou ali na dificuldade, eu vou estar agradecendo, vou dar graça, porque é uma oportunidade de eu viver privações e entender que isso não me afasta do Senhor, não me afasta de Cristo. Olha que ele continuando aqui, ó. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha que Paulo está falando aqui sobre a loucura das pessoas, né? Que estão baseando, né, a sua vida na questão do acúmulo dos bens, né? Do acúmulo das coisas, né? Lembra daquela passagem lá de Jesus, que ele fala da parábola, né? Do homem que falou assim: eu não preciso construir um celeiro maior para poder juntar as coisas. Aí fala: louco, esta noite eu te pedirei a tua alma, e que tens para mim? Quer dizer, é uma loucura, né? Juntar tesouros nessa terra, né? Ao invés, né, de juntar tesouros no céu, coisas eternas, né? Então, aqui Paulo está falando de uma forma clara, né? Que não adianta nada, né, a gente querer juntar as coisas, porque nós não vamos levar nada, né? Então, claro, isso não quer dizer que eu não possa ter, né, uma economia, que eu não faça, né, meus investimentos. Isso não quer dizer que eu não tenho um fundo de emergência, né, que é muito importante de ter um fundo. Eu tenho, né, eu aprendi com as dificuldades, eu aprendi a administrar melhor, né, aquilo que eu tinha em mãos, que eu tenho, né, em mãos como fruto do meu trabalho. E aí eu criei também, né, um fundo de emergência, e isso é importante, ter um dinheiro para investir. Então, ele não está condenando isso, tá? Mas ele está dizendo, quando nós depositamos isso, nosso coração, essas coisas, e pomos a nossa confiança nisso, né? Ó, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Então ele fala sobre a vida simples, sobre não almejarmos, né? Não lutarmos por coisas que na verdade não são necessidades, né? Hoje a gente vive muito bem, as pessoas que vivem hoje, estou falando aqui pessoas classe média baixa, vivem melhor que muitos reis que viveram no passado. Nós temos tantos recursos tecnológicos, né? Tantas condições boas, tanto de alimentação como estadia, então a gente deveria já ser super satisfeito, né? E na verdade a alma que não descansa em Deus, ela fica procurando sempre mais e mais e mais e mais. E aqui, né, Paulo fala: tendo sustento, né, e com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Dura essa palavra, né? Dura essa palavra, porque a natureza caída, né, ela olha, né, para o rico, ela fala: puxa, um dia eu quero ter essa condição. É bem natural esse sentimento, né? Mas olha o que o Senhor nos ensina aqui, nos orienta. Os que querem ficar ricos, né? Isso não quer dizer que a pessoa que já é rica, ela está numa condição ruim, não, né? Está desagradando a Deus porque ela é rica. Ninguém desagrada a Deus porque é rico. Isso quando esse ajuntamento de bens foi adquirido de forma honesta, né? Mas aqui está falando sobre os que querem, os que põem o coração nisso, né? Isso também não quer dizer que uma pessoa cristã, né, que acaba desenvolvendo uma habilidade e ali começa a lucrar, a ter um bom salário por aquela habilidade que ela desenvolve, e acaba chegando, né, a
a se tornar rico, isso também não quer dizer que está errado, né? Isso não pode acontecer, isso não é o ideal. Não está dizendo isso, está dizendo a pessoa que deposita, né, o seu coração nisso. Eu quero ficar rico, isso é meu objetivo de vida, minha causa, né? Olha, e aí ele fala, ó, os que querem ficar, porque o amor, né, ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Alguns nessa cobiça se desviaram, né, da justiça, a piedade, desviaram-se da fé e a si mesmos se tornaram com muitas dores, né? Então aqueles que querem ficar ricos, que correm, que colocam isso como prioridade, acabam, né, se afastando da fé e sofrendo os danos, né, de correr por aquilo que não é a vontade de Deus. Então, que nós possamos ter a graça de Deus, viver uma vida piedosa, e essa vida piedosa ela é manifesta com contentamento, né? Eu sou grato ao Senhor por aquilo que eu tenho, pela provisão de cada dia, pelo pão nosso de cada dia, por aquilo que nós temos hoje, por aquilo que nós, né, podemos nos fartar e repartir também com os irmãos. Isso é bênção do Senhor. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e desejo aí que de alguma forma esse conteúdo possa ter edificado o teu coração, confrontado a sua alma pelo Espírito, né, para uma vida piedosa, uma vida que glorifica o Senhor. Deus abençoe.